Olá, seja bem-vindo a mais um programa Momento Jurídico. Hoje viemos até o Palácio do Comércio acompanhar um bate-papo com o Dr. Leonardo Lamacchia, ele que é presidente da OAB Gaúcha, veio participar do Menu Poa, evento promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre e que tem como tema os impactos da reforma tributária na vida dos empreendedores. E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho desse debate. A gente conversa agora então com o Dr. Leonardo Lamacchia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio Grande do Sul. Doutor, o foco da palestra aqui é o impacto da reforma na vida dos empreendedores. Quais são os principais impactos, então, e por que o senhor tem sido tão crítico dessa proposta em tramitação? Em primeiro lugar, pela forma com que ela tramitou na Câmara dos Deputados, praticamente secreta a reforma, sem um debate mais amplo na sociedade, uma reforma que impacta diretamente a sociedade brasileira, uma reforma de muito impacto no país, não poderia ter sido aprovada como foi. E ela impacta na vida dos empreendedores e, sobretudo, do setor de serviços, dos profissionais liberais e da advocacia, porque o Estado brasileiro, a pretexto de desonerar a indústria, que precisa, sim, ser desonerada para ganhar competitividade, mas o Estado brasileiro tira a mão do bolso da indústria e coloca a mão no bolso da advocacia, dos profissionais liberais e do setor de serviços. E é isso que nós temos criticado. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de debater mais essa reforma, nós poderíamos ter feito outras sugestões que oportunizassem esta desoneração da indústria, sem que isso significasse uma oneração do setor de serviços, dos profissionais liberais e da advocacia. Por isso que a Ordem tem sido crítica, por isso que a Ordem fez uma audiência pública inédita no Brasil, no dia 19 de junho, alertando a sociedade sobre isso que iria acontecer. Depois nós soltamos uma nota pública, eu estive em Brasília reunido com a nossa bancada federal, fui o único presidente de seccional que esteve reunido com a bancada federal alertando, e naquele dia mesmo à noite, quando eu volto de Brasília, já se inicia a votação, que era o que nós imaginávamos que ia acontecer, sendo feita de afogadilho pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. A Ordem dos Advogados, inclusive, está com uma emenda, uma sugestão para minimizar os impactos negativos sobre os profissionais liberais. Agora nós estamos trabalhando no Senado da República com uma proposta de emenda, visando uma alteração no texto para não prejudicar a advocacia, mas também entendemos que nós precisamos de um debate maior para que nós possamos apresentar propostas também que desonerem o setor de serviços e os demais profissionais liberais. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, um abraço. Também prestigiando esse evento está o Jorge Gerdau, ele que é empresário e também presidente do MBC, Movimento Brasil Competitivo. A gente vai saber dele qual é a avaliação no momento da atual reforma tributária que está tramitando no Congresso, principais vantagens e desvantagens. Qual é a sua expectativa, em especial, com essa movimentação no Congresso? Deve ser benéfica para os negócios? Eu diria que é absolutamente necessário, né? Nós estamos terrivelmente atrasados, porque quando nós criamos o IVC, a França já criou o IVA, acreditando-se de todos os impostos. Nós hoje somos exportadores de impostos, encargos, etc., que tira a competitividade da produção brasileira em todos os níveis. Consequentemente, nós somos hoje o 175º país. Tem 174 países que já adotaram o conceito de IVA e nós recém estamos fazendo. Então, para o desenvolvimento estrutural e econômico do país, nós ajustarmos uma política do conceito do IVA, né, que vai ter nomenclaturas próprias aqui no Brasil, é absolutamente necessário. O grande debate é o seguinte: o IVA, em outros países, a média da encargo é 20%. Aqui já está se falando em 25%. E como estão adicionando cada dia mais alguns produtos para não terem essa carga tributária, que praticamente no mundo existem 2 níveis para esse imposto, né, para ajustar um pouco em relação aos produtos de consumo social necessário, alimentação e remédios, né, nós estamos com riscos de colocar uma fila tão grande de apoios, subsídios, que nosso IVA vai ficar fora da realidade mundial. Nós não deveríamos ter um IVA muito acima de 20%, tá certo? Aquele debate que podem se criar muitas exceções e, no final das contas, o percentual do imposto pode subir para os demais como um todo. Correto.
Então, esse risco realmente nós temos e tem que ser evitado. Nós devemos estabelecer um teto, né, e ajustar a política de atendimento de reivindicações, mas com um teto estabelecido para o Brasil não perder a sua competitividade internacional. Tá certo, muito obrigada por compartilhar aí a sua visão sobre essa reforma tributária em andamento. Até a próxima. Até a próxima. Agora eu converso com a doutora Neuza Bastos, que é vice-presidente da OAB Gaúcha. Veio acompanhar a palestra do colega Leonardo Lamacchia. Doutora, qual a importância de debater esse tema tão importante, né, que tem gerado tanta polêmica, a proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional? Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Este é um momento muito importante, esse evento, porque nós voltamos a falar sobre a reforma tributária. Essa reforma tributária que pode onerar muito a advocacia e deve ser mais debatida. Então, essa fala de hoje do nosso presidente, ela é importante porque vai debater também todos os reflexos que pode haver também para a classe empresária. Então, estamos aqui também para fazer coro ao nosso presidente, que esse tema tem que ser muito mais debatido e esgotado todas essas dúvidas que estão sendo geradas com essa reforma. Certo, muito obrigada pela entrevista e um bom almoço. Obrigada. Quem também veio participar desse debate é a doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do IARGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, e também professora de Direito Tributário, né? Então entende muito dessa matéria e é muito importante que isso esteja sendo debatido, né, com a participação da advocacia gaúcha. Não, realmente. Bom, em primeiro lugar, é sempre uma alegria participar do momento jurídico. Eu sempre que falo, quero frisar. Bom, nós estamos realmente aqui, o Dr. Leonardo Lamacchia, o nosso presidente da ordem, está dando as suas impressões sobre esta reforma tributária que está acontecendo. Nós, inclusive, no Instituto dos Advogados, nós já fizemos um grande congresso, que vocês estiveram presentes, e um dos temas muito tratados foi exatamente a reforma tributária. Porque essa reforma tributária, ainda que ela tenha algumas vantagens, digamos, ainda tem muitos pontos que poderiam ser melhorados. E é uma preocupação muito grande da sociedade, porque a gente não sabe bem o que vai acontecer. Agora mesmo, o doutor Leonardo Lamacchia estava falando que os estados e os municípios, muitas vezes, precisam ir até a União em busca de recursos. E isso é um problema. Esperamos que com essa reforma tributária essa situação não se agrave mais ainda. Mas vamos ver. Eu acho que todo mundo está procurando solucionar e contribuir para que essa reforma realmente seja benéfica para todos. Bom. Que possa, quem sabe, também transformar o nosso sistema tributário, diminuir o problema regressivo do sistema tributário, que acaba penalizando os mais frágeis, os que têm menos recursos. Acontece o seguinte, o problema é que o governo, o Estado precisa de dinheiro. Todo mundo quer obras públicas, quer escolas, quer que o poder público dê segurança. Mas, em geral, ninguém quer pagar. Então, quem é que deveria? Bom, sempre se acha que outras classes, mas a verdade é que todo mundo tem que arcar com um pouco deste ônus, não é? Mas eu acho que realmente tantas pessoas, tantas mentes estão trabalhando que o nosso sistema vai melhorar, porque ele é bastante complexo. O problema é a complexidade do sistema tributário. Que a reforma tributária possa simplificar um pouquinho essa quantidade de regras. Então, muito obrigada, doutora Sulamita, pela entrevista. Ótimo evento. Mas antes eu vou falar no nosso evento do Instituto dos Advogados, que vai ser o dia 18, o nosso almoço mensal, que agora nós vamos ter a doutora Cláudia Marques, diretora da Faculdade de Direito, e vai ser na Sociedade Germânia. Então, todos estão convidados a participar do nosso almoço. E esse bate-papo sobre reforma tributária conta com a participação de profissionais, representantes de diversos setores, inclusive da saúde, como é o caso do Dr. Luiz Fernando Schilling, ele que é médico de saúde, psiquiatra, mas também gestor na área da saúde, né? Por que está participando desse bate-papo de hoje? É um assunto que interfere na vida de todo mundo, basicamente. Sem dúvida. Primeiro que eu vi o Lamacchia e essas considerações sobre a reforma tributária é um ponto atual que nós devemos estar prestando atenção e como cidadãos ter um interesse nessa situação.
Mas para nós um motivo especial foi porque eu participo de uma turma, a primeira turma, que recebeu uma formação em mentoria da Associação Comercial de Porto Alegre, num programa chamado 60+, que é um trabalho de promover pessoas com mais de 60 anos, que tenham experiências profissionais em diversas áreas, que possam se capacitar e ajudar. Tanto que a formação nossa no curso foram de 2 dias de imersão plena aqui na associação, mas nós temos um compromisso de atender empresas da Associação Comercial pro bono, ou seja, elas se inscrevem, solicitam uma ajuda e nós, mentores, iremos, digamos assim, aconselhá-las, enfim, dar um encaminhamento às situações que elas tenham. Perfeito, grande iniciativa e muito obrigada pela entrevista. Espero que o debate aí seja produtivo, que saia com novos pontos de vista também sobre a reforma tributária, contribuindo para essa discussão, né, da proposta que tramita. Ok, agradeço a vocês também pela presença aqui no dia de hoje. Obrigada. Alexandre Gadré, presidente da Rede Pampa de Televisão, também veio participar aqui desse evento que debate a reforma tributária. Como empresário, eu gostaria que o senhor desse a sua opinião também sobre as principais vantagens e desvantagens da reforma proposta que está tramitando no Congresso. Acima de tudo, né, o que nós precisamos avaliar é o resultado final. Se a população, no final das contas, vai ter a sua carga tributária aumentada ou não. E normalmente, né, quando se tem uma necessidade do incremento da receita do governo, a maneira mais fácil de fazer essa captação é através do aumento de impostos. E muitas vezes ele vem travestido de justamente uma reforma como se fosse talvez trazer mais justiça para alguns setores. E no final das contas o que nós vemos é que por um lado ou por outro, o que vai acontecer é um aumento geral da carga tributária. Então, por isso, acho que é muito importante discussões como essa que nós estamos tendo hoje aqui na Associação Comercial de Porto Alegre. Teremos um especialista, uma grande liderança, que é o Leonardo Lamacchia, para fazer a sua análise e demonstrar os seus pontos de vista, também com um olhar muito técnico, mas, acima de tudo, o que nós temos que mostrar é que a sociedade está atenta e de olho realmente muito bem focado nessa questão, para que a gente não deixe, pelo menos que a discussão não seja sem a participação da população brasileira, sem a participação do contribuinte, que é, na verdade, quem vai pagar a conta, ou seja, o senhor e a senhora que nos assistem nesse momento. Então, acima de tudo, o que nós temos que buscar é o melhor resultado possível, porque nem sempre aquilo que a gente deseja é o que nós conseguimos, mas nós precisamos buscar da melhor maneira possível o resultado que for adequado à situação e ao momento que nós estamos vivendo hoje. Então, a torcida é para que a gente consiga fazer com esta reforma uma discussão ampla e que nós tenhamos, se possível, o menor aumento de carga tributária geral no final das contas. Certo. Muito obrigada e um bom almoço. Muito obrigado. A doutora Andréia Fioravante também está prestigiando esse evento. Ela que é empreendedora social, coordena o projeto Despertando Mulheres. Qual a importância de participar desse debate sobre a reforma tributária, as propostas que estão em andamento no Congresso? Bem, primeiro, é muito importante nós estarmos com o presidente Lamacchia, o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, aqui na Associação Comercial, para falar para os empresários sobre essa reforma, tudo que está acontecendo, todas as mudanças na área tributária, que óbvio reflete direto no empresariado, reflete direto no município, né? Então vai ser um momento para que nós venhamos aí obter mais informações e podermos ter mais orientações sobre a reforma. Muito obrigada, ótimo evento. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos à nossa casa, Associação Comercial. E aqui ao meu lado está a doutora Bruna Razeira, ela que é presidente da Jovem Advocacia Gaúcha, também prestigiando esse debate. A OAB sempre participando de discussões importantes, como é o caso dessa proposta da reforma tributária, doutora. Importantíssimo, né? A OAB do Rio Grande do Sul, a OAB no geral, mas aqui falando do Rio Grande do Sul é a Casa da Cidadania. Então, temas tão importantes e tão delicados como esse, reforma tributária, que afeta diretamente todos os profissionais, mas aqui falando especificamente da advocacia e da jovem advocacia, porque a gente sabe que o início da carreira já é mais difícil com carga tributária aumentada, tende a nos deixar numa situação cada vez mais delicada. Então, é importante que a gente traga para o debate. Por falar em jovem advocacia, a gente pode aproveitar a oportunidade para comentar os primeiros passos, um programa que a OAB lançou pensando justamente em quem está começando na carreira. Explica melhor para a gente. É exatamente isso, né? Se a gente fala que a OAB do Rio Grande do Sul precisa voltar o seu olhar a quem está no início de carreira, e aí falando, né,
aqui sobre a carga tributária e como minimizar isso para a jovem advocacia, nós temos o programa Primeiros Passos. Dentre um dos incentivos é exatamente esse, fazer com que a inscrição da sociedade individual do advogado, que possa passar a declarar dos 27,5% lá no imposto de renda para 4,5% Simples Nacional, de forma isenta pela OAB do Rio Grande do Sul, que antes era uma taxa de R$ 530, nós conseguimos zerar. Então, é um pacote de incentivo de benefícios que foi lançado no dia 16 de agosto do ano passado e que agora, na última quinta-feira, dia 5 de outubro, nós lançamos a segunda fase do PPP, com certificados digitais na nuvem gratuito, com programa de mentoria. Então, é como se a OAB do Rio Grande do Sul fosse realmente um familiar muito querido que guiasse os nossos primeiros passos na advocacia. Legal, ótima comparação. Obrigada e parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. O programa Momento Jurídico faz agora um rápido intervalo, lembrando que temos oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, e Catu Seguros, 30 e para toda a vida, Sistema OAB-RS e também a APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. A gente já volta, não sai daí.